Ana, Bora. apresenta-te. Quem és? O que é que fazes profissionalmente? Sou a Ana e dedico-me a 100% ao investimento. Top, 100% todos os dias Sempre. a investir, é isso. Olha, e já tinhas experiência nos investimentos imobiliários? Já tinhas feito alguns negócios anteriormente? Bom, isto começou em 2016. Está a fazer neste precisamente 10 anos que investi pela primeira vez. Comecei com a construção de raiz. Logo pelo mais difícil? Comecei com a construção de raiz. Correu muito bem. Foi um processo que demorou 3 anos. Nessa altura ainda trabalhava por conta de outrem. Tinha o meu trabalho. Basicamente acompanhava a obra nos tempos livres. Depois da hora de trabalho, parte. Depois da hora de trabalho, hora de almoço. Tinha a vantagem, como andava muito na rua, que de vez em quando conseguia passar por lá durante o dia. Então estava sempre no escritório, isso era uma vantagem. Durou todo o processo, durou 3 anos, correu muito bem. Não posso dizer que não. Se não tivesse corrido bem, se calhar não estava aqui hoje. Já não estavas aqui a fazer Mas isto. gostei muito da experiência. Depois disso foi sempre a continuar, basicamente depois daí abri a empresa, só de investimento, que é a que eu tenho hoje, logo após o Covid. Portanto, Foi antes. a construção que fiz, vendi na primeira semana do estado de emergência do Covid. Foi mesmo ali a... Mesmo ali no limite, que ninguém sabia o que é que ia acontecer, não é? Naquele momento o mercado estava tudo fechado, ninguém sabia o que é que ia acontecer para a frente. Portanto, Exato. Foi uma venda fácil ou ainda demorou? Demorou 2 meses, porque a licença de habitação saiu em outubro, novembro, foi sempre aquela altura do Natal, que já sabemos que para um bocadinho, e escritura foi mesmo na primeira semana do estado de emergência, portanto estamos a falar aqui de março. Foi dia 15 de março. Foi, mas entre pôr à venda, não pôr, filmar, não sei o quê, Natal, sim, foi o processo do empréstimo, não é, dos compradores. Como é que foi o processo de gestão de obra? Como estavas a trabalhar e depois tinhas que ir lá, depois gerir os empreiteiros? Eu contratei um empreiteiro para fazer tudo. Foi chave na mão? Foi chave na mão. O que eu fiz foi escolher, eu fui comprar os materiais. Tive sorte, as coisas correram sempre muito bem. Eu também estava a ir sempre constantemente à obra, não era todos os dias, mas estava constantemente a ir à obra. Consegui acompanhar todos os passos. Lembro-me uma vez, cheguei lá às 7 da tarde, já estava de noite em pleno inverno, porque a obra começou em outubro. Foi no tempo de chuva? Em tempo de chuva, mas nunca parou. A obra nunca parou. Eles trabalharam mesmo, não chovia torrencialmente, mas quando chovia um pouco, eles continuavam a trabalhar. Uma vez cheguei lá às 7 da tarde, estava de noite, estava o caminhão a descarregar o betão para a estrutura. Dedicados? Sim, mesmo. Já não havia sol e eles estavam lá a descarregar o betão e eu, ótimo, tudo bem. E conhecias esse empreiteiro ou se foste... Foi recomendação do arquiteto. Foi tudo uma sucessão de recomendações. Eu acho que é importante, quando estamos a trabalhar com arquitetos, empreiteiros, é importante que eles se conheçam todos e já estejam todos habituados a trabalhar uns com os outros. Acho que facilita muito a comunicação. Eles já se conhecem, já sabem como é que cada um trabalha. Acho que é muito mais fácil do que ninguém se conhecer de lado nenhum e estar tudo a começar o processo pela primeira vez. E a tua comunicação com o engenheiro e com o empreiteiro, ou com o empreiteiro e com o arquiteto, como é que era? Foi fácil ou foi... Foi fácil. Eu não tive mesmo propriamente problemas. Claro que há sempre aquelas discussõezinhas de isto não é assim, enganaste nesta parede, é mais para a direita, é para a... Chegou-me a acontecer o que estava no projeto de ser uma janela, não, ser uma porta, fizeram uma janela. E eu chegava, isto era se fosse estar aqui uma porta. Pronto, toca a partir. São coisas que acontecem em qualquer obra, porque aquilo era uma porta para uma varanda, não era uma porta de era um quarto que tinha a porta para a varanda, não era uma porta para o corredor. Ok. Portanto, no desenho era fácil haver alguma confusão. Mas não, é só partir, pronto. Então, este primeiro foi positivo. Foi positivo. Todo o processo foi... Geralmente o primeiro corre sempre mal, depois vêm os traumas, mas neste caso tiveste um excelente processo. Foi, correu bem. Não teve... Por isso é que continuei a fazê-lo. É certo, exatamente. O segundo correu pior do que o primeiro. O segundo correu pior do que o primeiro. Qual é que foi o segundo? O segundo já foi depois de abrir a empresa. Não tinha muito capital. Ainda que início, tive que ir à banca e tive que correr muitos balcões, muitos bancos, até conseguir encontrar alguém que realmente acreditasse no meu projeto e quisesse investir em mim, porque, mais uma vez, isto é uma questão de pessoas, às vezes não é tantas entidades ou tanto o banco. Realmente houve ali um gestor que decidiu acreditar em mim e apoiar-me. Lá consegui. E comprei uma ruína, basicamente. Das difíceis. Das difíceis.
Mas era para aquilo que eu tinha dinheiro, eu não tinha dinheiro para mais. Porque naquela altura, como isto já foi após o Covid, os preços já estavam a aumentar bastante. Portanto, eu não tinha muito dinheiro, tive que equilibrar, o banco emprestava-me dinheiro, mas eu ainda tinha que pôr mais do meu capital do que o banco me ia emprestar a mim. Portanto, teve que ser aqui um bocadinho de jogo de cintura entre aquilo que eu conseguia comprar e os preços que o mercado já estavam a começar a praticar. E comprei uma ruína. Atenção, a ruína estava em pé, não estava completamente destruída. Tinha telhado, não estava completamente inabitável. Mas eu também não fiquei, só deixei as paredes. Então ia dar ao mesmo. Tirei 12 contentores de lixo e de pedras de lá. Ia dar ao mesmo, mas pronto. E porquê disse que não correu tão bem como o primeiro? Porquê que não correu bem? A parte mais difícil foi a mão de obra, porque naquele momento as obras já estavam a começar a aumentar e aqui estamos a falar, se calhar, na cidade, não estão tão habituados a trabalhar a pedra. Ok, então assim. Estamos no norte, se formos até ao norte, isso é o normal. Casas em pedra, toda a gente está habituada. Aqui na cidade, quem sabe são as pessoas mais velhas e eles sabem o trabalho que dá e o quão difícil é. E eles tinham tanto trabalho que eles próprios me diziam: Ana, quando eu tiver menos trabalho, eu faço esta obra, mas até lá tem coisas mais fáceis para fazer. Portanto, foi difícil arranjar. Primeiro, quem soubesse trabalhar a pedra, porque não podes pôr qualquer material. A pedra tem que respirar. Não podes simplesmente pôr cimento em cima. O isolamento térmico não é o mesmo. Portanto, tem que se ter cuidado com os materiais que se usa. E poucos sabem fazer isso. E depois, dentro dos poucos, há aqueles que querem e os que não querem. Claro. E depois há aqueles que têm a disponibilidade para ter que, como está o mercado e nós sabemos com a falta de mão de obra que há. Portanto, eu tive 3 empreiteiros diferentes nessa obra. A obra durou 1 ano. 1 ano. E tinhas planeado em quanto tempo? Eu tinha planeado 9 meses. Não foi uma grande discrepância, mas mesmo assim foi uma obra muito dura. Foi muito dura. Pronto, depois eram um tipo de empreiteiros que eu tinha que lá estar todos os dias. Eu própria fiz coisas que poderia fazer, eu fiz. Meti as mãos na massa, teve que ser. Foi-te ajudante? Fui ajudante. Havia técnicas que eles tiveram que aprender novas também. A casa foi toda feita em cal aérea na própria obra e feita na própria obra. Foi preciso projeto? Não, eu fiz projeto de interiores, porque basicamente eu só fiquei com as paredes, mas não foi necessário porque eu reproduzi a casa tal e qual como estava. Eu pus os mesmos materiais, a casa ficou típica na mesma, ficou tudo em madeira, vigas em madeira, o telhado com as telhas antigas, recuperei as telhas todas. Portanto, ficou a casa igual como estava. E como vocês tiraram quase tudo, como estavam a fazer uma obra assim mais... A Câmara não foi lá dar um olhinho? A Câmara foi lá dar um olhinho, foram super simpáticos, super acessíveis e ajudaram-me sempre que eu precisei. Não posso queixar de todo da Câmara, que aquela Câmara estavam-me a querer ajudar. Talvez porque aquela casa naquela aldeia, aquilo era uma aldeia e aquela casa era o centro da aldeia. Acho que aquela casa se não foi a primeira, foi uma das primeiras a ser construída e a aldeia foi toda à volta daquela casa. Portanto, recuperando aquela casa, toda a aldeia acabava por dar vida à aldeia. Aquilo era o centro da aldeia. Então a Câmara... Mas atenção, eu fiz com o arquiteto o planeamento interior na mesma, fiz tudo, o projeto do interior e o arquiteto também estava sempre em contacto com a Câmara. Alguma dúvida que a Câmara tivesse, qualquer coisa, eles falavam entre si, mais uma vez. Eles já se conheciam, eles comunicavam. É muito melhor, exato. É muito mais fácil. É muito melhor quando o arquiteto e a Câmara já se conhecem, já estão habituados a trabalhar, eles têm o contacto direto uns dos outros. Alguma dúvida resolve-se facilmente. Desde que toda a gente tenha a intenção de querer ajudar e querer facilitar e não estejamos aqui todos a arranjar dificuldades. E foi uma venda fácil ou difícil? Vendi durante a obra ainda. Isto já foi após, estamos a falar depois do Covid, já, não foi? Sim, isto já foi depois do Covid. Isto foi, portanto, eu abri a empresa em 2021, em janeiro de 2021. Comecei esta obra, se calhar, 6 meses depois, portanto, acabei esta obra em 2022. 2022. Certo. Já... Vender a obra é excelente. Eu acho que, não pela fase, mas pela ser numa aldeia, uma casa, aquilo é uma moradia. Era uma moradia com terraço, com churrasqueira, com telheiro cá fora. E não era no centro da cidade, não é numa zona... É mais isolada. Uma zona mais tranquila. Uma zona muito mais tranquila, isolada. Isso é que... ajudou. Por ser mais isolada, estava com medo que não se vendesse tão rapidamente. Mas correu bem. Ainda vendi durante a obra.
Não foi mal. Não foi mal. E a margem foi muito boa. Não digo que não, foi muito boa, mas saiu, como se costuma dizer, saiu do pelo. Saiu do pelo, exatamente. Pois foi preciso assim uma pausa um bocadinho para respirar fundo. Para apanhar ar, muito bem. Olha, e depois disso, como é que conheceste Alúvio? Alúvio? Sentámos ao lado um do outro a almoçar. Pois foi. Não, Alúvio foi, depois desta obra, comecei realmente, as redes sociais começaram a falar sobre o assunto. Quando eu comecei não havia nada, estava apenas o Artur Mariano, no fundo nas redes sociais a falar sobre o assunto. Quando eu comecei esta obra ainda não se ouvia muito falar nem do Ricardo Matos, nem do João Gonçalves, eles ainda estavam também a começar. Pronto, mas quando acabei a obra achei, ok, para não me sentir tão sozinha, entrei na comunidade do Imo Circle. Pronto. E foi quando eles depois fizeram o evento no Estoril e lá surgiu o almoço, em que nos sentámos ao lado um do outro. Foi o almoço? O almoço foi no Estoril também. Foi no Estoril? Foi no restaurante do Estoril. Foi depois do evento? Depois foi já. Foi depois do evento. E nós fizemos, já não me lembro quantos negócios é que a gente já fez, quantas cedências a gente fez? 2. Foram 2? Sim. Olha, e quando partilhámos contigo a primeira cedência, o que é que tu pensaste? Ai meu Deus! Isto vai dar Mesmo eu estando a investir sozinha, independentemente de ser com a Alúvio ou de ser sozinha, eu ficava sempre em estado de nervos, não é? Porque estamos a falar de investir o nosso dinheiro, é um risco, apesar de felizmente o mercado estar muito bom e o risco ser reduzido, há sempre risco, claro. É sempre o nosso dinheiro e sempre, pronto, portanto, sempre que aparece assim um negócio uma pessoa fica sempre ali um bocadinho nervosa, pronto, e nós ainda não tínhamos trabalhado juntos, conhecíamos, mas eu não te conhecia o teu trabalho. Mas não Exatamente. Não tínhamos feito nenhum negócio. Exatamente, íamos falando, mas nunca tínhamos trabalhado, portanto era a primeira vez para os dois. Basicamente apresentaste-me um negócio e o que eu fiz, no fundo, foi validar aquilo que me estavas a apresentar. Depois foi, tu ligaste-me a dizer, olha, eu acho que se vende mais caro. Acho que foi alguma coisa assim. Acho que vende mais caro. É possível. Isto é um bocadinho sempre a minha salvaguarda, não é? Eu vou validar, e mesmo eu quando faço algum negócio, eu própria às vezes telefono a algum agente ou alguém que eu conheça, que conhece aquele mercado e aquela zona, porque temos de ter noção que cada zona é uma zona e ninguém conhece as zonas todas. Cada zona tem as suas especificidades, as ruas mais caras, as ruas mais baratas, um bocadinho para a direita, um bocadinho para a esquerda, e ninguém conhece tudo. Portanto, é sempre importante falar com as pessoas que conhecem verdadeiramente a zona. Aí eu também fui pelos meus métodos de validação, validar aquilo que tu me apresentaste, e correu bem, não é? Pois foi o primeiro. Mas tu, depois da gente te apresentar e ires validar, o que é que te fez avançar no negócio? Alguma coisa que te fez, que viste em específico, além de ver, sei que tu descobriste que vendia-se um bocadinho mais caro, mas tínhamos dúvida. Eu lembro que tu me ligaste, olha Gil, ainda estou com dúvida, não sei. E depois, olha, pronto, vamos avançar. O que é que te fez avançar nesse? Eu também senti que se acontecesse alguma coisa, tu estavas lá. Eu acho que isso, pelo menos para mim, é muito importante. É importante eu perceber que também não estou sozinha. Okay? Neste caso, eu estava a fazer contigo. E se houvesse ali alguma situação que fosse preciso resolver, eu senti que tu não ias abandonar o arco. Exatamente, como se costuma dizer. E foi o que aconteceu e estiveste comigo até ao fim nesse negócio. E isso também traz outra confiança, claro. E depois dessa fomos... foi engraçado porque foi tudo da mesma zona. Foi tudo da mesma... E de seguida logo. Exatamente, foi tudo da mesma zona e foi de seguida. E depois fizemos o segundo negócio, não é? Foi? O segundo negócio que... O primeiro não fizeste obra. O segundo já, eu acho que fizeste. Dei umas pinturas, arranjei algumas coisas que estavam estragadas. A nossa apresentação do segundo negócio foi mais fácil. O que é que achaste? Foi mais fácil, claro. Primeiro já tinha feito ali na zona, depois também já te conhecia. O preço também estava ali dentro do mesmo segmento, portanto foi mais fácil, claro que sim. Olha, o que é que achaste da minha apresentação do negócio? Toda a apresentação, todo o pacote, o que é que tu achaste? Como é que a Alúvio apresentou o negócio? Eu acho que correu bem. Vocês basicamente são transparentes e apresentam os documentos todos, apresentam logo os cálculos feitos, os comparáveis. Também é muito importante. Mas não há mais documentos do que isso, não é? Entre os comparáveis. As cadernetas que são necessárias e os cálculos feitos. Mesmo depois o CPCV que vocês assinaram, tive acesso a toda a documentação, por isso... No primeiro é que houve quase o CPCV... Foi.
Mas eu aí sei que a culpa não foi tua, digamos assim, foi a agência que nos estava a apresentar um CPCV sem assinaturas válidas. E ainda para mais, os clientes estavam no estrangeiro, não estavam cá, por isso, pronto, mas isso é o que há. Outros 500. É outros 500, temos que ter atenção quando é esse tipo de coisas, porque não podemos descurar de documentos válidos e assinaturas que não têm validade, invalidam. Exatamente, e pode acabam haver... por invalidar o negócio. E eu acho que, por haver também experiência da tua parte, foi fácil pôr com o consultor e dizer, olha, isto não está certo, porque acho que a parte legal até disse que era possível, a parte legal deles. Certo. Ligou-me a dizer, olha Gil, isto é... porquê é que vocês estão a discutir com eles? Só quando a gente disse, não, meus amigos, isto não... Aí é que eles disseram, ok, então, afinal... Olha, e achas que em algum momento houve falha de comunicação da nossa parte contigo durante um desses processos? Não senti falta de comunicação, de todo. Aliás, isso para mim, a mim o que me traz confiança na maior parte das situações é eu sentir que a outra pessoa está disponível. Não é? Está disponível e eu consigo facilmente num telefonema, olha, aconteceu isto, como é que fazemos? Ou nem que seja às vezes só para trocar uma ideia. Exato. E acho que isso é o mais importante, porque às vezes há aquelas situações que ligo-te e devolves uma chamada passado 3 dias. Nem sempre. Não aconteceu contigo, Sim, mas há pessoas que isso acontece e isso a mim já não me dá tanta confiança e o que eu senti contigo foi fácil. Nós falávamos todos os dias. Falavas mais comigo do que a minha namorada. Ela dizia, olha, Ana, está-te a ligar. Não quero cá casar de ciúmes. Não, mas eu acho que quando é fácil a comunicação, as coisas se facilitam. Olha, e esse negócio, qual é que era o retorno esperado vezes a realidade? Estamos a falar de negócios rápidos, ao contrário da ruína, não é? Estamos a falar de negócios que se fizeram em 2 meses. E quando estamos a falar de ou pouca obra ou nenhuma, ou estamos a falar de uma transação que já está vendida, ou uma coisa muito rápida, a minha margem, eu acabo por ser menos exigente na margem. Portanto, aqui estamos a falar de negócios que deram 10%, mas que eu não tive que ter praticamente trabalho nenhum. E quando é assim, está tudo bem. É um espetáculo. É um espetáculo, se fossem todos assim. Então quer dizer que voltarias a investir com a Luve? Eu estou à espera, Gilmar. Estou à espera de mais uma cedência neste momento. Vamos a isso. Tu neste momento estás com um projeto, não estás? Neste momento acabei agora um projeto. Como é que correu esse projeto? Foi uma remodelação total, também dá muito gozo. Porque, atenção, eu estou nisto, não... Está aquelas coisas de eu não consigo estar neste negócio só pelo dinheiro. Eu preciso de realmente gostar do resultado e sentir que aquilo ficou melhor, a casa ficou melhor e quem for viver ali vai estar confortável, vai estar numa casa funcional e isso dá-me mesmo muito gozo. E depois eu gosto da parte de escolher os materiais e imaginar como é que a casa vai ficar, é tudo. Correu bem, depois teve ali também a questão do Natal. Acabou por atrasar um pouco, mas de modo geral, não... Tu gostas de comprar casas perto do Natal? Depois deve ser alguma sina que eu tenho, mas não, sou eu a tentar fechar o ano. Mas não, acontece, mas não correu bem. Uma obra que demorou ali 3 meses, mais um bocadinho do Natal. Mais um bocadinho do Natal, passou ali para janeiro, para o meio de janeiro, mas já estava vendida também. Espetáculo. Vendeu-se ali quase no fim da obra. A parte boa é que não houve alterações de nada, isso foi logo aqui. Aqui não há alterações. Não há alterações, mas o cliente estava todo de acordo, gostou do que eu escolhi. Então, este escrito trouxe... Foi simples. Foi simples, não houve assim nada. Era uma zona também bastante procurada. Eu acho que isso depende também de onde é que escolhemos. É uma zona que tem procura, é tal questão. A ruína era mais isolada, podia ser mais difícil. Estes apartamentos que eu estou a falar já são apartamentos em zonas com muita procura e com falta de apartamentos. E estamos a falar também de targets que estamos assim numa classe média, média-baixa. Estamos a falar, as 2 assistências que me deste eram a gama média, média-baixa. Esta aqui já era uma gama média, mas não, os targets não, sendo destes valores, é aqui que está a falta de habitação. Portanto, são vendas rápidas. Das que nós gostamos. É das que nós gostamos mais, exatamente, mas também são das mais difíceis de encontrar. Pois é. Tem muita gente a procurar. Olha, se estivesse a falar com algum investidor que quisesse investir connosco, mas tivesse receio, o que tu dirias? Eu diria que vale a pena tentar. Não, acho que a Luve vale a pena. Vocês acham que trabalham bem e mesmo que alguma coisa
corra mal, vocês esforçam-se para corrigir e não desistem e estão lá. E eu acho que isso é o mais importante. Vamos cá para ajudar. Olha, se tivesses resumir a nossa forma de trabalhar, o nosso profissionalismo em 3 frases, o que é que dirias? Oi. Só podes escolher 3. É, o problema é... Podem ser 3 adjetivos. Podem. Pronto, em vez da frase completa, não é? Podem ter 3 adjetivos. Eu acho que é confiança, flexibilidade e comunicação. Ana, muito obrigado. Obrigada eu. E vamos para o próximo negócio. Feito. Fica à espera. Já de seguida, já. Vamos já abrir o computador. Fica à espera.